Bolsonaro só não está preso neste exato momento porque ele foi presidente da República. Mas não fique surpreso se Bolsonaro a qualquer momento for preso preventivamente. Isso pode acontecer, porque a Polícia Federal descobriu um esquema ilegal de venda de joias recebidas por Bolsonaro como presentes de autoridades internacionais. Mauro Cid, o pai e até mesmo Frederic Vassef estão envolvidos nesse esquema, que vendiam as joias para o exterior, pegavam o dinheiro e repassavam para Bolsonaro. Isso tudo já está apontado pela Polícia Federal. Então aquelas joias que Michele recebeu e que estavam retidas lá na alfândega em São Paulo, muito possivelmente seriam contrabandeadas por Bolsonaro, que usava até viagens internacionais para fazer esse contrabando. Na sua opinião, a prisão de Bolsonaro, ela é inevitável? E o que você acha de todo esse esquema? A família de Mauro Cid vai delatar Bolsonaro? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e se inscreva no canal. Hoje pela manhã nós fomos completamente surpreendidos por essa operação da Polícia Federal que teve como objetivo realizar busca e apreensão em várias pessoas, dentre elas Mauro Cid, o pai de Mauro Cid, o General Cid, Frederic Vassef, o anjo, o advogado pessoal de Bolsonaro e outras pessoas mais. O objetivo dessa busca e apreensão da Polícia Federal era saber mais informações sobre um esquema de venda ilegal de presentes recebidos pela Presidência da República, no caso mais específico, joias. Com o passar do dia, pessoal, nós fomos descobrindo cada vez mais detalhes dessa operação, que é uma operação bastante cabeluda para o Bolsonaro, também para Cid, para o pai, para Frederic Vassef e para todos os envolvidos. E é muito interessante que o modus operandi de Bolsonaro, que ele carrega desde a época do exército, permanece. Porque Bolsonaro, na época do exército, ele surrupiava, roubava lonas que estavam lá dos paraquedas para fazer bolsa e vendia. Ou seja, ele pegava itens que não eram dele para poder vender e lucrar em cima. E a mesma coisa acontece agora com o Bolsonaro. Ele pegava presentes que recebia como chefe de Estado, presentes do Estado brasileiro, e vendia para que ele pudesse lucrar em cima disso. Então nós podemos desconfiar que aqueles móveis todos que sumiram do Palácio da Alvorada podem ter sido mesmo vendidos por ele e também por Michele, porque Michele também aparentemente pegou algumas joias. E esse esquema de venda de joias foi revelado pela Polícia Federal. O que acontecia? Segundo a Polícia Federal, o Mauro Cid e também o pai do Mauro Cid, o General Cid, eles realizavam as vendas. Então eles vendiam as joias que Bolsonaro recebia de presente nas viagens internacionais que Bolsonaro realizava. Esse dinheiro era recebido em dinheiro vivo, então havia a venda das joias e essas vendas eram revertidas em dinheiro vivo que eram depositados na conta do Bolsonaro. Inclusive tem um áudio do Mauro Cid falando que ele precisava pegar o dinheiro com o pai dele e aproveitaria para visitar o Bolsonaro para entregar o dinheiro. Ele também discute se seria melhor entregar o dinheiro em mãos para o Bolsonaro ou fazer um depósito na conta bancária. Então olha só, os caras, eles pegavam o dinheiro e depositavam direto na conta do Bolsonaro. Eles depositavam na conta do Bolsonaro diretamente. Nem para colocar na conta de uma laranja. Então agora talvez a gente comece a ter um pouco mais de entendimento desses 17 milhões que o Bolsonaro recebeu via Pix. Ué, porque o Bolsonaro lançou a campanha da vaquinha faltando 15 dias para acabar o mês de junho. E ele arrecadou 17 milhões em 10 dias? Muito difícil. Então é muito possível que esse dinheiro das joias tenha sido revertido para Bolsonaro via Pix. E o pior é que o Bolsonaro usava as viagens internacionais, viagens oficiais da Presidência da República para levar as joias na mala. E ele vendia para compradores internacionais. É um completo absurdo. E com isso, nós estamos com todos os pontos fechados do mistério das joias que Michele recebeu do governo da Arábia Saudita. Nós não sabemos ainda o motivo de Bolsonaro ter recebido joias tão caras. Mas nós sabemos por que o Bolsonaro não as catalogou como itens recebidos pelo Estado brasileiro. O que Bolsonaro muito possivelmente tentou fazer era passar pela alfândega sem que as joias fossem descobertas, para depois leiloá-las no mercado internacional, no mercado paralelo, porque tem abertura de leilão de joias recebidas pelo Bolsonaro. Isso também foi descoberto. Então Mauro Cid, ele foi até
Guarulhos para tentar a liberação de joias porque eles iriam vender, como nós fizemos a hipótese aqui no canal quando surgiu toda essa história do Rolex do Mauro Cid. E quando o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no fim do ano, houve uma mala cheia de presentes que seriam vendidos. A Polícia Federal não sabe se Bolsonaro tinha conhecimento ou não que essa bagagem estava no avião que o levou para os Estados Unidos na sua fuga. Talvez não fosse fuga, talvez fosse uma tentativa do Bolsonaro de vender essas joias. Mas, ao que tudo indica, Bolsonaro sabia de tudo isso e, claro, organizava todo esse esquema. E qual era o papel do pai do Mauro Cid? Isso aí fica muito, mas muito interessante. O pai do Mauro Cid, ele era assessor do Bolsonaro. Ele é o assessor do Bolsonaro. E o lance é o seguinte, ele era o encarregado de cuidar dos presentes do Bolsonaro lá na fazenda do Nelson Piquet. Aqueles presentes que o Bolsonaro recebeu e armazenou lá. A gente não sabe quais itens saíram, quais itens foram vendidos e quanto que o Bolsonaro encabeçou ou embolsou. Só que o pai do Mauro Cid assinou a liberação do Rolex que foi vendido. O Rolex de 300 mil reais, ele foi vendido pelo Mauro Cid. E quem pediu para liberar foi o próprio Mauro Cid. E foi o pai do Mauro Cid que vendeu o Rolex nos Estados Unidos, que precisou depois ser comprado para entregar ao Tribunal de Contas da União. E esse Rolex ele foi recomprado justamente pelo Frederic Vassef. E aí isso chega muito próximo ao Bolsonaro. Porque o relógio foi vendido por 300 mil. E aí o que aconteceu? Houve toda essa polêmica, o relógio precisou ser entregue ao TCU e quem comprou o relógio novamente foi o Frederic Vassef. Por que foi o Fred Vassef? Porque ele atuou como laranja do Bolsonaro? Ele era próximo do Bolsonaro? Qual era o papel do Fred Vassef para além da recompra do relógio que foi vendido, do Rolex foi vendido para o exterior? Então, olha só o que aconteceu. O Rolex foi vendido e depois foi recomprado para ser entregue ao Tribunal de Contas da União. É um escândalo que a participação do Frederic Vassef precisa ficar ainda mais esclarecida. O pai do Mauro Cid, inclusive, pessoal, ele trabalhava no órgão na Apex, lá nos Estados Unidos, no escritório em Miami. Essa é uma informação do Rodrigo Rangel, do Metrópolis. E na época que ele estava trabalhando lá, ele tinha que buscar compradores para negociar as joias que chegavam pelo Cid. Então era o pai do Mauro Cid, que foi amigo de carreira do Bolsonaro, que buscava os compradores para que os produtos fossem vendidos no exterior e depois o dinheiro fosse embolsado para ou por Bolsonaro. Essa é toda a trama da família Cid, que envolve o pai de Cid, o próprio Cid e essas vendas. Então o pai arrumava o vendedor e Cid executava a venda. É de fato um total escândalo. Eu vejo que é inevitável agora uma delação do Mauro Cid. Ficou inevitável pelo seguinte, na semana passada, ou até mesmo nessa semana, nós ficamos sabendo que o Exército estava pressionando o Mauro Cid para realizar uma delação premiada. Isso porque o caso do Rolex acabou pegando muito mal. O Exército pressionou o Mauro Cid para que ele pudesse realizar uma delação premiada para deixar mais claro para quem ele vendeu o relógio, por que ele vendeu e quem embolsou os valores. Porque o Exército ficou muito desgastado com todas essas repercussões negativas envolvendo o nome do Mauro Cid, porque nos depoimentos que ele foi prestar, ele ia fardado. Então, a imagem da corporação acabou sendo bastante afetada com todas essas polêmicas envolvendo o Mauro Cid. Porque o Cid, pessoal, ele não está envolvido só nesse caso das joias. O Mauro Cid está envolvido no caso das joias, nesse caso das vendas e também na falsificação dos dados dos imunizantes. O Mauro Cid está preso preventivamente justamente por conta dessa venda, melhor, da adulteração dos dados cadastrais do Bolsonaro. E se ele já havia possibilidade antes da pressão do Exército, agora está muito mais forte, porque esse caso envolve também o pai do Mauro Cid, que também é militar. E o pai do Mauro Cid estava pressionando o filho a fazer uma delação contra o Bolsonaro caso ele fosse abandonado. Então aquele que mais pressionava o filho para fazer a delação também está envolvido, teve busca e apreensão, não está preso preventivamente, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. E se o pai do Mauro Cid pressionava o filho para fazer a delação, por que ele talvez não faça? Lealdade a Bolsonaro? Nós temos que lembrar sempre que a família do Mauro Cid possui
imóveis lá nos Estados Unidos em valores milionários. É uma família muito rica. E aqueles depósitos do Mauro Cid, aquelas transações financeiras do Mauro Cid lá para os Estados Unidos? Será que tem a ver com a venda de relógios, vendas de joias? O que nós sabemos é que esse caso é cabeludo, pega Bolsonaro em cheio, mas ainda há muito mistério para ser revelado.